Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da segunda série de Sociologia, né? Aluno do ensino médio. Vamos para mais uma adaptação do CMSP, Esses Jovens, né? Gente, eu também já fui jovem, né? E nós sabemos que a juventude muitas vezes incomoda, né? Ela acaba incomodando pelo seu jeito de agir, e as pessoas esquecem que elas também já foram jovens, né, na forma de agir. E quando falamos de jovem, será que existe, né, algo assim universal, estabelecido, uma definição universal do que é ser jovem, né? A ONU estipula até 24 anos, né? Mas será que existe? Porque quando nós falamos sobre ser jovem, né? E aquele jovem que começa a trabalhar cedo, que já tem que assumir responsabilidades de adulto, né? Muitas vezes, até criança mesmo, né? Você considera que tem uma identidade própria, né? Algo específico seu, né? Quando a professora falou bem sobre aquela questão da personalidade e identidade, né? Nós possuímos características, né, que são nossas, né? Mas e a nossa identidade, essa nossa construção social, né? Porque o que a gente percebe é o seguinte, em cada local que nós estamos, nós somos vistos aí de maneira diferente, né? É, por exemplo, quando eu estou aqui atuando como professor, né? Eu sou visto como professor, depois eu sou visto como pai, como esposo, como, né? Os papéis sociais, né? Coloquei aqui o poema Eu Etiqueta para a gente entender bem essa identidade, porque Carlos Drummond de Andrade foi fantástico, gente. Quando ele define, né, nos define como coisa, né? Eu sou coisa, porque a gente vai ocorrendo um processo de coisificação, né? Quando se fala na indústria cultural, meio de comunicação em massa, né? É, a maioridade, né? A mídia traz muitas vezes, gente, a ideia de que eu ouço vários jovens falando isso, né? Ah, agora eu sou maior, posso beber, né? Então a gente, ele não percebe que muitas vezes essa manipulação veio dos meios de comunicação, né? Muitos jovens na época, né, quando eu, eu estava ali na juventude, muitos começavam a fumar porque agora eu posso fumar, né? É como se tornar adulto te desse os direitos de fazer essas coisas, então você fica esperando um momento para realizar essas atividades, porque é algo que parece bem imposto pela mídia. Tem um filme, né, o Shazam, se eu não me engano, é muito interessante, que é um jovem que ele vira o super-herói, então ele fica maior de idade e a primeira coisa que ele quer fazer é tomar cerveja, né? Então é isso que a mídia vem nos trazendo, é isso que o professor tem falado constantemente sobre a massa, né? Os meios de comunicação em massa, ele nos manipula e a gente muitas vezes nem percebe que fomos manipulados, né? Quantos jovens eu já não ouvi falar isso, né? Quando ele completa, completa, quando ele completa os 18 anos, né? Ah, agora eu posso beber, né? O que é ser jovem, né? O que é ser jovem? É aquilo que nós falamos ali no comecinho. Será que essa ideia de ser jovem é igual para todos? Né? Vamos pegar aquele jovem que tem que trabalhar desde cedo. Será que ele se sentiu como jovem? Quando a gente conversa, às vezes eu converso com pessoas da minha idade, eles falam, nossa, passei pela adolescência e nem vi, né? Passei pela minha juventude e nem vi, porque a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Então parece que a gente já ganhava essa independência de ser adulto, né? Bem antes. Muda o jovem, muda-se a forma de consumir, né? Gente, é interessante. Agora nós entramos numa questão que está muito falada na internet, né? O cringer, né? São duas gerações ali, a Millennium, né, e a geração Z, que criaram essa polêmica, né? Mas estão falando de hábitos e costumes, né? É uma geração que talvez se considera à frente da outra, né? Aí a gente precisa falar dessa questão do preconceito. Será que gera preconceito, né? Isso é uma crítica que tem que ser levantada,
né? Mas é uma geração que vem se colocando ali, então ela vem falando da outra geração, né? Geralmente aquela geração que gosta do café, do Harry Potter, né? Vem falando dos hábitos e costumes. Mas a gente precisa entender, gente, que aquilo muda o jovem, muda a geração. Eu vejo professor que muitas vezes, na minha época. Então, gente, quando eu era jovem, nós precisamos entender que quando eu era jovem, não tinha tudo isso que tem hoje. O que dava para ser, é o que dava para ser naquele momento, né? Não tinha youtuber, não tinha, né, seguidores, não tinha é, os jogos da maneira que nós temos hoje, né? Era um mundo completamente diferente. A gente percebe que de geração para geração e a gente começa a perceber que essa mudança ela acompanha muito a tecnologia, né? Então, a geração hoje ela tem uma tecnologia completamente, né, diferente. Nós geralmente, né, vou pegar a minha geração, nós tínhamos o hábito, né, de, vamos supor, tomar café mesmo, né, junto com as pessoas, a família reunida no domingo, né, as pessoas conversavam na mesa. Hoje em dia a gente percebe que o diálogo vem muitas vezes dentro da casa ali na internet, né? Mas é algo interessante, né? O que está acontecendo aí, né? Porque quando a palavra cringe, né? Ela vem do inglês, né? É o significado que ela traz ali é de vergonhoso, mico, né? Como se tomar café de manhã fosse mico, né? Mas vamos lá, é uma identidade cultural que a professora vem falando ali, o professor, né? As professoras de sociologia vêm falando sobre a identidade cultural. Então, a indústria cultural, ela vem parece que ela quer criar uma identidade única, né? Então, olha, se a gente vai ter que fazer tanta música, então é melhor que a gente comece a criar um ritmo único, um ritmo específico, e que as pessoas curtam mais esse ritmo, né? A gente vê muito isso no próprio funk, né? Tem pessoas que fazem aquele funk para falar, né, de uma crítica social. Aí muita gente fala, isso não vende, você tem que fazer um funk mais ostentação, se você quiser vender, porque é isso que vende, né? A indústria cultural, então, ela vem para oferecer um estilo de vida, parece que já vem meio pronto, né? É igual quando a identidade visual, né? Uma marca registrada, né? Se eu pegar a minha geração, eu lembro muito do cabelinho das meninas naquela época, né? É um cabelinho diferente, né? E hoje é completamente diferente. O estilo de se vestir era completamente diferente do estilo de se vestir de hoje. Quando eu olho fotos assim, eu já falo, nossa, é de 1970, né? Mas tem pessoas que gostam de se vestir daquela forma ainda hoje, né? Inclusive jovens, né? Então é isso que ela está falando, uma identidade visual. É igual quando eu vejo a questão da calça rasgada, né? Eu converso muito, eu fico imaginando como seria, de repente, se eu chegasse próximo da minha avó, né? Com uma calça rasgada lá naquela época, como que ela iria ver, né? A gente percebe, né, que há um impacto, né? Vai acontecer um impacto, né? Mas vai se criando uma marca registrada, né? Essas gerações, elas vão criando uma marca que fica específica daquela geração. E uma identidade social, é como você é reconhecido, né? Hoje eu sou reconhecido muito como Regis, professor Regis, né? Em vários locais que eu estou, muita gente fala, o professor Regis, o professor Regis. Às vezes eu estou em uma outra atividade, mas não, é o professor Regis, ó, né? É o professor do YouTube. Muitas pessoas já falaram isso para mim também. É o professor do YouTube, né? Porque são papéis sociais, né? As máscaras que nós vestimos, né? Que nós usamos, né? São os papéis sociais. Então, quando se fala nessa identidade, a gente começa a perceber que isso é muito mais complexo, né? Porque nós usamos máscaras sociais, né? Máscara não só no sentido de, atitude, não. A máscara no sentido daquilo que eu desempenho dentro da sociedade, os papéis que eu represento dentro dentro da sociedade, tá bom? Vou colocar um videozinho para você aqui em cima falando sobre o Klinger, né? Que eu achei muito interessante, que eu peguei na internet. Mas é interessante para a gente quando a gente fala dessa questão da cultura, né? Não só o jovem muda, né? Muda o jovem, muda-se a forma de consumir, mas a gente percebe que o jovem parece que ele é o gatilho, porque ele é um grande consumidor.
né? Ele é um grande consumidor, tá bom? Então, o foco parece que é muito ali na criança e no jovem, né? Então, quando você está inserido numa. Por exemplo, se eu estou inserido num local onde tem muitos jovens, você percebe que tudo é voltado mais para o consumo do jovem, né? Para o olhar desse jovem, que é o que ele vem trazendo ali. A indústria cultural tem essa coisa de oferecer, né, um estilo de vida. Muito obrigado, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, se inscreva no canal do professor Regis Oliver.